Fala, BPM Friend! Eu sei que você adora um vídeo com dicas práticas, não é mesmo? Então hoje, que tal a gente colocar a mão na massa na melhoria de processos? Eu preparei um case para a gente passar pela análise e o redesenho de um processo de forma prática aqui, ó, na tela do meu computador, nós dois juntinhos. BPM Friend, então pra gente começar, eu fui lá na culinária japonesa buscar uma iguaria. O processo que a gente vai usar hoje como exemplo é o processo de preparação dos temakis Filadélfia. Para quem não sabe o que é isso, eu vou deixar aqui, ó, no cantinho uma imagem para você visualizar. Então, você vai imaginar que a gente tem um restaurante que tem um processo de preparação desse prato e a gente vai passar pelo as-is, pela análise e pela melhoria, redesenho desse processo juntos aqui na tela do meu computador, tá bem? Bom, então vamos lá, BPM Friend. Vou mostrar para você primeiro o processo as-is de preparação desse prato japonês. Então, esse é o nosso as-is. Imagina que no nosso restaurante tem um chefe. A cada vez que um cliente faz um pedido do temaki Filadélfia, ele recebe esse pedido, prepara o arroz japonês, que leva aproximadamente 50 minutos para ficar pronto. Em seguida, ele prepara o recheio de salmão, que leva aproximadamente 10 minutos para ficar pronto. E só quando esses dois ingredientes estão prontos, ele vai cortar as algas para o sushi, preencher a metade da alga com o arroz japonês, acrescentar o salmão por cima do arroz e enrolar a alga com o recheio, colocando no formato de um cone. Essa montagem leva mais 15 minutos. E aí sim, o temaki está pronto para ser entregue ao cliente em 75 minutos após ter sido solicitado o prato. O que você acha, BPM Friend? É um tempo bem longo, né? Quem é que senta num restaurante e tem todo esse tempo disponível para ficar aguardando um único prato? Esse tempo, 75 minutos, é maior do que o horário de almoço que nós temos disponível muitas vezes. Então, esse pode ser, de fato, aí um problema no as-is. Bom, uma vez que o as-is está modelado, está validado, o que a gente faria como analista de processos? A gente iria sentar com o patrocinador do projeto, quem solicitou essa melhoria, e ia perguntar para ele qual é o objetivo da melhoria do processo. E vamos supor que no nosso exemplo aqui, esse patrocinador me dissesse assim: Andréia, o meu objetivo aqui é aumentar a satisfação do meu cliente. Uma vez que eu já sei aonde ele quer chegar, começa um trabalho em parceria, que é um trabalho feito a 4 mãos, analistas de processos e executores do processo, gestores do processo. Então, a gente faz um trabalho aí colaborativo de análise e melhoria do processo. Vamos começar pela análise. A análise poderia ser feita usando diferentes técnicas, e a gente até já tem vários vídeos aqui no canal onde eu apresento algumas dessas técnicas para você. Mas vamos supor que, dado que ele tem esse foco aí na satisfação do cliente, eu decidi usar a técnica de análise da perspectiva dos stakeholders. Essa técnica, a gente também pode chamar ela de girada de câmera. Ela é uma técnica de empatia, onde eu me coloco no lugar, eu faço um exercício de analisar o processo, me colocando no lugar desses diferentes stakeholders. Ao fazer isso, ao avaliar o processo do ponto de vista dos diferentes envolvidos com esse processo, que podem ser clientes, fornecedores, executores, gestores, órgãos de controle e por aí afora, eu estou buscando pontos positivos e negativos no processo do ponto de vista desses diferentes atores envolvidos aí no processo. Aqui no nosso caso, vamos imaginar que eu olhei do ponto de vista do cliente e do chefe. E aí, o que eu descobri na minha análise? Bom, a partir da análise, olha o que a gente vai descobrir. Do ponto de vista do cliente, existem alguns aspectos positivos. Ele acha a qualidade da comida excelente e está muito satisfeito com o atendimento que ele recebe no nosso restaurante japonês. Agora, como aspecto negativo, já era esperado
e, de fato, o cliente reclama de uma demora na chegada das refeições. A gente também analisou do ponto de vista do chefe de cozinha. E vem um primeiro aspecto positivo, que é o chefe estar bastante satisfeito, ele se sente realizado com a receita que ele utiliza na preparação do nosso temaki Philadelphia. Por outro lado, ele também reconhece que existe aí uma falta de preparo prévio dos ingredientes, uma certa desorganização na cozinha que interfere no trabalho dele. E agora, BPM Friend, a partir dessa análise, quais são as suas sugestões, as suas ideias de melhoria para esse processo? Comenta aqui embaixo nesse vídeo que eu vou adorar saber. Vamos, então, para a melhoria desse processo. Todos nós reconhecemos que 75 minutos de espera é muita coisa, esse tempo não é viável, então a gente tem que buscar, de alguma forma, otimizar esse tempo no processo para que a refeição chegue mais rapidamente para o cliente e talvez já aproveitando a dica aí do nosso chefe que diz que, de fato, falta um preparo prévio dos ingredientes e falta uma certa organização na nossa cozinha. Como é que a gente poderia, então, modificar esse processo AISIDA aqui que a gente tem para que ele se torne um to be otimizado? Tcharam! Então, o nosso to be pode ficar assim, ó. A gente pode dizer que no dia anterior, o chefe, ele pode conferir a receita e deixar já porcionado 12 montagens de temakis. Então, ele prepara o arroz japonês da mesma forma que ele faria, e esse arroz japonês leva os 50 minutos para ficar pronto. Ele prepara o recheio de salmão da mesma forma anterior, que leva mais 10 minutos para ficar pronto, só que esse tempo de 60 minutos, de 1 hora de preparação dos ingredientes está sendo feito no dia anterior, e não na hora em que estão chegando os pedidos de pratos dos clientes. A partir desse preparo, ele reserva o arroz e o recheio e guarda armazenado em local adequado, devidamente, né, protegido da temperatura, para que ele possa estar fresco e saudável para ser servido no dia seguinte. Observa, BPM Friend, que as atividades que eu modifiquei do As Is para o To Be, eu coloquei numa outra corzinha aqui para a gente destacar e saber os pontos que a gente está fazendo mudanças. Dessa forma, quando eu for apresentar o meu To Be para o meu cliente, o cliente já vai perceber passinho a passinho, aonde estão as modificações no processo dele. O que mais que a gente fez aqui nesse processo? Deixa eu chegar um pouquinho aqui para o lado para você ver. Ó, no dia, quando os clientes começarem a fazer o pedido e começarem a chegar os pedidos de temaki, aí o que ele tem que fazer? Ele só tem que selecionar a porção de arroz que já está pronta, ele tem que selecionar a porção de recheio de salmão que já está pronta, e aí aqui com algumas dicas de quantidade. E a gente tem que selecionar as algas para o sushi, certo? Depois que eu junto todos esses ingredientes, o processo segue as etapas de pré-montagem e montagem igualzinho estava definido antes. Só que agora eu estou gastando somente 15 minutos para preparar o prato e fazer a entrega desse pedido para o meu cliente. Que tal? Foi uma baita otimização, não foi? A gente conseguiu reduzir de 75 minutos para 15 minutos o preparo do nosso temaki Philadelphia. Ou seja, BPM Friend, o que a gente fez? A gente usou uma técnica chamada mise en place, que é um nome em francês, que orienta a gente a fazer o preparo prévio, a organização dos ingredientes e dos utensílios que são necessários para a gente começar a cozinhar de uma forma organizada. E com isso, e esse preparo prévio, a gente conseguiu antecipar algumas tarefas para a véspera, para quando, na hora do almoço ou na hora do jantar, o restaurante estiver recebendo os seus clientes e recebendo os pedidos, já ter aquele conteúdo pronto, para só fazer ali a montagem do prato e entregar o pedido para o cliente de uma forma muito mais rápida. Então, a gente reduziu de 75 minutos para 15 minutos. Ou seja, está levando agora 20% do tempo que levava antes. Ou seja, a gente otimizou aí 80%. A gente teve um ganho de velocidade nesse processo da ordem de 80%. O que é um resultado excelente, muito bom, muito legal. Deu para entender?
É assim que a gente faz uma melhoria de processos na prática. Que tal, BPM Friend? Gostou dessa otimização, da transformação desse processo? Se sim, dá o seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal da Deca aqui no YouTube, compartilhe esse vídeo com outros BPM Friends que têm dúvidas, dificuldades com melhoria de processos. Não deixa de acompanhar a Deca nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, Facebook e acompanha também de pertinho o nosso DecaCast, que sai toda segunda-feira no Deezer, no Spotify e no Apple Podcast. Quarta-feira que vem, às 19 horas, eu tô de volta com mais um vídeo bacana da área de BPM.